Bom, então, boa noite para todo mundo que está aqui. Vamos para mais essa atividade da semana acadêmica. Né? A gente acabou de sair de uma conversa que foi com o pessoal que está iniciando a graduação nesse momento assim, de distanciamento, né? E agora vamos começar uma conversa então sobre quem está concluindo a graduação dessa maneira, né? Vamos aguardar mais uns minutinhos, né? Esperar o pessoal chegar. Tem mais algumas pessoas que foram convidadas, mas enquanto isso eu posso dizer para vocês que, né, os convidados vão dar uma introduzida nessa conversa, né? Trazer questionamentos, trazer as experiências que tiveram, né? Que estão tendo. Mas que todo mundo pode estar participando, todo mundo pode mandar perguntas, tanto aqui, quem tiver pelo Unicom, quem tiver pelo YouTube, que a gente vai estar recolhendo essas perguntas, essas observações, vão estar sendo trazidas. O que a gente pede também, né, esses convidados quiserem abrir as câmeras, né, para falar, para conversar, acho que fica mais legal. Mas que os microfones daí também sejam abertos na hora que a gente for falar, para não ter nenhuma interrupção. Que é isso, a gente aguarda mais uns minutinhos. Daí a gente já começa. A gente vai esperar até 6h35, mais ou menos? Pode ser, ou também, já que a Sabrina está aqui, que é uma das nossas convidadas, pode começar também, se quiser se apresentar, falar um pouquinho. Eu tinha escrito em algum lugar alguma coisa que eu queria falar, mas eu não achei. Mas o que eu queria falar é que dá uma introduzida, então, já posso ir introduzindo, daí a Sabrina começa. Então, a etapa final da graduação, eu acho que já é uma coisa que traz ansiedades, né, que nos deixa, assim, nervosos em momentos não pandêmicos, né, que a gente já se planeja, a gente já pensa no que vai fazer, no que vai... A gente começa a pensar o que vai ser depois da graduação, né, a gente planeja coisas, e daí, de repente, chegou a pandemia e, né, a gente se viu do nada tendo que mudar planos, tendo que ficar em casa, tendo que esperar mais tempo. E essas coisas todas, então, acredito não, porque eu também estou vivendo esse momento de final da graduação, assim, né? Elas nos abalaram também de alguma forma, e eu acho que é para isso que a gente tá nessa roda, assim, para conversar sobre isso, sobre como tem sido, sobre mudanças que a gente teve que fazer de repente, seja no TCC, ou diferente coisa que a gente teve que pensar, né, os próprios estágios
daí é a distância, não é a distância, experiências que a gente gostaria de estar tendo e não pode ter, né? O pessoal que é da licenciatura, os estágios é a primeira vez, às vezes, que vai entrar numa sala de aula para ter aquela experiência, assim, e daí, de repente, teve que se adaptar a essa realidade, né, que não é a que a gente esperava. Então, é isso, a gente quer conversar um pouquinho, né, saber como é que tem sido, quais foram os desafios, e acho que é isso, daí a Sabrina pode começar falando, se apresentar. Oi, prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina e eu me formei agora, em dia 15 de junho, isso. E foi bem triste, na verdade, ter tido todo esse último ano da graduação. Em um mal da pandemia, eu não vi meus amigos, eu não tive tempo, né, de me despedir da graduação. Não tive como me despedir, eu não vi ninguém e foi bem triste, na verdade. Eu fiquei pensando muito se eu esperava tudo acabar para voltar e terminar o que eu precisava, se eu trancava a faculdade ou se eu fazia assim mesmo. E foi um dilema muito grande, foi tema de várias terapias minhas, porque eu estava muito ansiosa para terminar a graduação. Mas eu não esperava que ia ter uma pandemia no meio. E dentro disso eu tinha o sonho de anos de ter a cerimônia, né? De entrar e a música, escolher a música e a toga. Então fiquei muito pensando nisso, sabe? Se eu seguia ou se não. E foram muitas sessões de terapia até eu decidir que eu ia me formar mesmo assim. E parte disso só porque eu vou poder fazer a cerimônia depois como confirmação de grau. E foi legal, foi especial, mas não foi como eu gostaria. E o TCC também foi super diferente do que eu gostaria. Eu tive que mudar o meu projeto, eu teria vários campos para fazer e ia conseguir publicar uma coisa legal, mas eu não tenho amostragem suficiente, sabe? Então, foi tantas coisas que eu tive que declinar por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo foi que eu tomei a decisão, e a partir do momento que eu tomei a decisão de que eu me formaria, eu fiquei tranquila, sabe? Não tá dentro do nosso poder, sabe? Mudar. A gente não tá tendo aula e é isso. Não sei muito bem, eu acho que eu fui me apresentar e já entrei direto no assunto. Não, mas era isso mesmo, acho que, né, se apresentou, falou que foi, né, tu fez a tua formatura agora, tem toda essa questão, né, tipo, emocional, essa questão do, sei lá, de estar lá, né, de estar no palco, de estar gritando com todo mundo, de estar compartilhando com as pessoas e de não poder, é uma coisa muito simbólica, né, eu acho, para as pessoas, né, a questão da formatura, de a gente não poder estar, é uma questão também. E isso do TCC, eu acho que muitas pessoas tiveram que mudar os temas e tiveram que repensar, né, se iam continuar com a mesma coisa, se iam esperar, que também é outra questão que também traz esse desgaste, assim, emocional, né, ficar repensando, pensando o que vai ser, como é que vai ser, como é que vai continuar. Mas é isso. E tu é do bacharel, né, Sabrina? Isso, eu sou bacharel. Então, eu acho que para mim foi um pouquinho mais fácil do que o pessoal da licenciatura, porque nem os estágios finais eles estavam conseguindo fazer, né? Porque não tinha escola. E acho que para o pessoal da licenciatura foi mais complicado. Pois é. Eu fiz um estágio, eu consegui ainda fazer no presencial, mas o outro foi online, foi demorado, é ainda mais um processo, assim, para buscar as escolas. Tipo, você não vai mais na escola, você tem que ter telefone, tem que, não sei, tem que buscar e-mail, daí tu fala à distância, foi bem complicado. E depois o contato com as crianças, né, com os estudantes,
também é outro, né, pelas telas. Então, a gente que é aluno também já sentia a dificuldade, então imagina a gente sendo profs e nunca tendo visto aquelas pessoas que estavam do outro lado e também as dificuldades que às vezes tinham deles estarem presentes, né, virtualmente. Então, sim, tem isso, tem particularidades, né, do bacharel, da licenciatura. Mas eu vi que o Douglas tá aqui, que era um outro convidado, se ele quiser aparecer, se apresentar, falar um pouquinho. Só um segundinho. Tá bem. Vou aproveitar para não ficar no silêncio. E outra coisa que eu senti bastante foi fazer o TCC, não o TCC, o meu projeto, mas a disciplina TCC nesse modo virtual não foi tão engrandecedor, sabe? Não ter aquela troca que a gente deveria ter de que ponto que tu tá no projeto e se ajudar e escutar as ideias dos outros e trazer para você, porque não foi diferente, não tinha tempo e algumas pessoas apresentaram ali, mas foi rapidinho e todo mundo desmotivado meio que junto, porque desmotiva não sair de casa, né? É muito, muito diferente, muito triste. Sim, é muito diferente. E eu acho que eu estava fazendo o TCC1 e também foi muito diferente, tipo, não, justamente isso, né, não poder ter a troca com as colegas, tipo, conversar sobre o TCC, sobre ter outras ideias, né, tipo, às vezes a gente estaria travado também se fosse no presencial, mas tu ia estar ali conversando, ia poder, tipo, daí, numa conversinha, assim, do corredor, né, ia despertar, ia dar um plim, assim, e agora nem isso, assim, não dá pra ter. A gente teve que criar outras formas de ter essas redes, né, de criar esse vínculo, que às vezes não é fácil, né. Eu posso dizer que eu tive uma amiga que também estava no TCC1, que é a Roberta, e que a gente se aproximou muito, porque nós estávamos nessa etapa e a gente já era amigas antes e a gente conseguiu, tipo, trocar sobre isso, né? Então foi, tipo, eu falo pra ela assim, foi uma das pessoas mais importantes nesse momento, porque a gente tava nesse momento juntas, mesmo longe, mas assim, mandando áudio, falando das ansiedades, das tristezas, das inseguranças. Então, a gente teve que criar meios, né, para estar se comunicando, para estar colocando essas arestas, assim, essas pontas em alguma coisa, porque senão também sozinhos, assim, sem ver as pessoas, sem ter com quem trocar, é muito difícil, mesmo pelo computador, mesmo a gente tendo essas facilidades da tecnologia, né? Enfim. Nossa, completo. Oi! Cheguei. Tô sem câmera que eu derramei um chá no meu computador e ele pifou o microfone e câmera, então no momento é meio complicado. Mas eu me formei com a Sabrina também, né? Não foi do jeito que a gente queria, mas depois olhando pra trás foi bem massa, assim, tipo, foi muito massa o que a gente conseguiu fazer, tipo, comparando com outros cursos, foi muita coisa, assim. Eu acompanhei outras formaturas de outros amigos, né? E, era 2 segundos na tela, assim, era tipo, tal fulano, daí mudava pra tela da pessoa, a pessoa gritava e acabava, sabe? Tipo, em comparação, eu achei que a gente conseguiu fazer algo muito legal. É uma das coisas que eu não fico tão mal, assim, de ter acontecido. Mas o que eu me senti mais mal, a formatura realmente foi várias semanas tentando decidir se eu me formava agora ou no próximo, né? Que nem a Sabrina falou, foi semanas tentando decidir.
Mas a finaleira de curso total foi diferente, foi estranho, sabe? Não teve aquela sensação de, por exemplo, última aula da vida, assim. Tipo, essa é a última aula da tua graduação. Acabou. Não rolou isso. Tipo, isso pra mim bateu mais que a formatura até, assim. Foi, tipo, acabou. Aí desliguei a tela, a aula e continuei a vida, assim. Foi algo meio faltando, assim, esse contato com a galera, de união, assim, de a gente acabou o curso. Mas pra mim foi meio que isso. E eu não me apresentei também, né? Isso nem é sabendo. Fala aí. Depois eu me apresento. Não, eu ia dizer que é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. De, ai meu Deus, essa é a minha última aula. Eu acho que eu não pensei isso. Mas se fosse presencialmente, provavelmente eu pensaria. Agora que tu falou Certo? que, Sim. verdade, qual foi a minha última aula? Não tenho ideia. Tipo, eu me toquei porque o meu orientador, o Andreas, falou: e aí, como é que tá se sentindo? Acabou a graduação? Aí eu tô me sentindo a mesma coisa que Igual. ontem, sabe? Tipo, igual, assim. O mais legal foi a formatura mesmo. Mas eu sou da Eco ali. Eu sou 2016/1. Sabrina, eu sei que barra. Não sei, me perco. É 16/2. Ah, tá, também bicho, então. Tá, beleza. Tô totalmente perdido nisso. E tava ali na Eco, agora eu acho que eu vou continuar, se tudo der certo, eu e a Sabrina vamos continuar colega. E não sei, na real, acho que eu me apresento mais se a galera quiser, assim, não tem muito o que contar sobre o trajeto, assim, eu acho. E assim, tu teve que, tipo, a formatura, né, foi uma parte, mas tu chegou a ter que mudar o teu projeto, a ter que repensar essas questões também. Pois é, eu tive muita sorte, na real, isso eu não... Acho que não foi uma das coisas que eu comentei, porque não me afetou muito, eu acabei fazendo... Eu sou do bacharel também, e eu fiz meu TCC com dados de várias outras pessoas, assim, tipo... É um compilado de armadilha fotográfica de vários lugares diferentes. Então, teoricamente, eu já não ia fazer campo. Então, eu não mudou nada. Eu só tinha que mandar e-mail para 300 pessoas me mandarem seus dados. Então, continuou a mesma coisa. Foi um pouco mais chato, o que eu sinto também de fazer as coisas tudo em pandemia, é que tudo vira reunião, né? Algo que tu podia chegar na pessoa e falar, tipo, me ajuda aqui. Ou, tipo, vamos conversar sobre tua coisa. Tudo vira, tipo, eu preciso 13h30 de ti de quarta-feira durante 30 minutos, sabe? Então, acho que isso deu um pouco de atraso no TCC. Acho que isso realmente engessa um pouco o TCC. Fica um pouco meio... Não flui tão bem. Mas o processo de escrita foi tranquilo pra mim. Em questão de estar dentro de casa, né? Tipo, não teve aquele, ou eu tô dentro de casa fazendo TCC ou eu tô na rua com a galera. Isso não teve de problema de decidir, mas foi, no geral, foi isso. A gente tem mais algum convidado ou é só eu e o Douglas? Tinha o Luiz, eu acho que o Demer, a Júlia Soco. A Júlia não apareceu, o Demer também não. O Luiz tá aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Pois é, tava testando o áudio, tava bem ruimzinho, não tava conseguindo colocar, mas acho que foi. Eu partilho mais ou menos o que o Douglas falou, né, sobre o TCC, porque a gente meio que fez o TCC juntos, né? É verdade. Que entrava em videochamada e ficava os dois escrevendo TCC, né? Então a gente partilhou, assim, foi um caminho meio que junto, assim, não foi bem diferente, assim, e foi legal. Mas o que mais me afetou nessa pandemia foi o estágio, né? Que eu fiz o estágio, imagino que muitas pessoas deixam para o final do curso também, né? E eu fiz esse estágio durante a pandemia e foi bem chato. O estágio em si foi bem legal, mas mais o processo de arranjar o estágio, eles aceitarem fazer o que
estava dando para fazer, né? E foi bem naquela época que a URGS começou a utilizar o SEI. Então, primeiro eu peguei todos os documentos impressos, mandei todo mundo assinar, e como eu fiz num órgão público, aí demanda tempo, né? Tu tem que mandar para uma secretaria, da secretaria assina, aí a secretária, sei lá, demora 10 dias para assinar. Aí quando eu finalmente consegui todos os documentos, entrou o SEI. Então, tipo, não adiantava mais nada os documentos assinados. Então, eu tinha que pedir para alguém da secretaria fazer o cadastro no SEI também para assinar. Então, foi um processo bem chato, assim. Acredito que agora esteja mais tranquilo, assim, se alguém for fazer em secretarias do meio ambiente, ou em outros estabelecimentos, né, outros órgãos federais, assim, órgãos públicos, mas exatamente porque já se sabe como se é feito, né? Quando entrou, eu sei, já estava tudo bagunçado e não me respondiam, daí foi bem chato essa parte. Mas mesmo tendo a pandemia, deu para aproveitar bastante o estágio. Acho que tem vários lugares que acabam te acolhendo muito bem, assim. E com o estágio foi mais ou menos isso, né? E o TCC também foi tranquilo, como o Douglas falou, tem aquela falta de, como a Sabrina também falou, falta aquele contato com as pessoas, ela também comentou, aquele contato que tem para ter uma ideia, sabe? Somente. Então, tipo, tu fala com alguém, dá aquele insight e tu pensa em alguma coisa pra fazer no TCC, então não teve isso. Eu e o Douglas, a gente substituiu isso por ficar juntos, conversando enquanto a gente escrevia o TCC. Acho que foi bem interessante essa parte. E acho que é isso, né? Eu sou de 2016/1 também. Eu sou veterano da Sabrina. Sou colega de barra do Douglas. E é isso aí. Acho que essa pandemia aí veio para dar uma sacudida aí na galera que estava no final do curso. Esse negócio de TCC, eu acho que eu não senti tanto exatamente por causa que a gente fez junto, meu. Tipo, eu tava falando disso, né? Mas, tipo, era muito diferente quando a gente entrava junto pra escrever. Porque, e era tipo assim, a gente entrava e ficava em silêncio, tipo, escrevendo assim, cada um na sua. Daí, daqui a pouco eu falava, tipo, meu, tá dando muito errado isso daqui. Aí eu, pois é, né? E continuava, tá ligado? Tipo, não servia pra nada, a gente nem trocava, assim, informação. A gente só ficava ali mesmo pra tratar junto, assim. Isso é muito massa, tipo mas assim, era fazer. legal, por exemplo, tipo, quando a gente precisava de alguma coisa que a gente não sabia, ou talvez um outro podia complementar, né? Principalmente com a parte de análises que a gente utilizou nos TCCs, acho que isso ajudou bastante. E só o fato da gente estar ali, sabendo que estamos juntos ali, mas estamos quietos, já ajudou um pouco. Falar pras paredes e a parede responder. Né? Tipo isso que a gente fazia. Mas acho que foi isso. Aí veio uma pergunta. Pode falar, Sabrina. Eu ia dizer que eu achei eles sortudos. Eu, particularmente, meu TCC não foi do jeito que eu queria. Eu arrastei ele até não poder mais. Eu não conseguia escrever. Eu não saía do lugar. Eu fugia. Eu tenho muito isso de fugir no sono. É uma coisa que eu trato em terapia. Se eu tenho uma coisa muito importante para fazer, vem um sono assim, ó, gigantesco e eu durmo. Mesmo sem estar com sono de verdade. E eu fiz muito isso, até que eu coloquei na cabeça, eu não, né, minha terapeuta colocou na minha cabeça, que eu ia entregar o melhor que eu conseguisse e ia ser tudo bem. E que eu não precisava entregar o melhor TCC do mundo, eu tinha que apenas entregar. Quando eu entendi isso, eu fui, sabe? E ficou super bom, eu tirei A, sabe? Bom, né? Eu não acho que ele tá bom, mas enfim, a nota foi ok, eu gostei e é muito chocante. Como eu não tinha vontade de fazer nada. Vocês deviam ter me chamado para fazer essa conferência de ficar quieto escrevendo junto. Quem sabe eu tivesse mais motivação. A gente entrava nesses aplicativos, né, de conversa, né, de chat e só ficava ali, os dois estáticos ali, né. Aí quando surgia alguma coisa a gente falava, senão a gente botava uma musiquinha, né. A gente escutou toda a discografia do Justin Timberlake, né, enquanto a gente fazia o nosso TCC, mas foi bem legal, assim, se a galera que está prestes a fazer o TCC tiver alguém que também esteja fazendo,
acho interessante trocar essa ideia, sabe? Ficar trocando ideia, né? Então, se tu conhece alguém, ele é um amigo que tá fazendo TCC também, acho que é bem legal. Não, acho que, tipo, alguns laboratórios podiam fazer isso, sabe? Tipo, pegar o costume de trabalhar, entre aspas, juntos, assim, no mesmo lugar, pra fingir que tá num lugar físico. É mais complicado, mas, tipo, seria muito massa, assim, pra algumas pessoas que quisessem. Tipo, de tal em tal horário tá disponível essa sala aqui, quem quiser entra. Mas, se tiver um amigo, realmente é mais fácil também de fazer no TCC. Sim, é muito isso, né? Encontrar esses meios de ter uma conexão com alguém. Eu acho que realmente facilitou isso para os guris, escutaram a discografia toda juntos. E acho que torna mais leve esse momento também, né? Isso que a Sabrina trouxe do, tipo, né, de estar cada vez mais empurrando, assim, tipo, acho que vai fazendo com que cada vez pese mais, né? E eu acho que nesse momento, assim, de tantas coisas pesadas acontecendo ao redor, tipo, a gente se dá essa liberdade de poder ser leve, de, tipo, de entregar o melhor que dá para fazer naquele momento e saber que sim, talvez a gente possa fazer melhor daqui mais para frente, né, quando tiver em outra situação, tipo, mas que agora é importante também a gente, se a gente sente de finalizar, conseguir internalizar isso e, né, trabalhar, é uma coisa também que é de trabalhar em si, mas para também finalizar e saber que pode ser um pouco mais leve do que a gente imagina, né? Tenho ali uma pergunta que é se vocês tinham a opção de arrastar um pouco o curso e se formar depois da pandemia, e se sim, o que foi decisivo para vocês se formarem agora? Eu vou responder primeiro, porque eu tava esperando ver se alguém ligava o áudio ali. Como não foi, eu vou responder. Eu tinha a opção de esperar. Minha mãe não estava me pressionando, por exemplo. Se eu quisesse, eu poderia esperar. Mas eu não via o porquê esperar. Eu ficava pensando, o que eu vou ficar fazendo até a pandemia acabar, sendo que eu não sei quando ela vai acabar. Porque era esse o meu ponto. Eu pensava, se fosse um semestre, ok. Se fosse 2, meio ruim. Mas eu não sabia quando aconteceria isso. Então eu tomei a decisão de fazer assim, eu vou fazer como se nada tivesse acontecendo, vou fazer todas as cadeiras que eu precisava, porque faltava só poucas. Começou em março do ano passado, né? E eu me formei só agora. Então eu pensei, vou fazer tudo isso, vou fingir que eu vou me formar normal. E se eu mudar de ideia, eu já tô com tudo feito. E daí eu só tranco e já tá tudo feito. Não preciso tomar uma decisão que depois eu não consiga lidar. E o que foi decisivo para mim me formar foi o mestrado, na verdade. Durante esse período de pandemia, eu estava estudando muito pro mestrado e, tipo, deixei o meu TCC de lado e as outras... Nossa, levei uma rabada. Deixei o TCC de lado e tudo e fiquei só focando no mestrado. E como eu passei, também não tinha por que eu não me formar agora. Então, esse foi meio que decisivo para mim. Beijo dos meninos. A Sabrina, na real, falou muito do meu sentimento, assim, porque era tipo isso. Eu não tinha mais o que fazer, tava fazendo uma cadeira junto com o TCC, dava pra acabar o TCC, ia, tipo, ser só enrolação, e eu fiquei naquela, vou ficar em casa sem nada pra fazer, sabe? Tipo, ou eu encho minha cabeça com TCC e faculdade, ou eu vou pirar, assim, tipo, era meio, não fazia muito sentido. E daí, de novo, mesma coisa da Sabrina, a gente entrou no mestrado da ECO, vai entrar, e era, tipo, 3 meses estudando para passar na prova, e daí passou, e daí não passar para talvez se formar presencialmente era muita incerteza. Era, tipo, não dava para botar confiança em algo tão incerto assim. Então, não tinha algo que me segurasse para não me formar, sabe? Queria que tivesse para não me formar na pandemia, mas não tinha nada, assim. Não tinha o que fazer e tinha algo
logo adiante para pegar, assim. E eu não sei tu, Sabrina, mas hoje em dia eu não me arrependo, porque vendo que tá acabando a pandemia, né, tá ficando mais tranquilo, tipo, mestrado em setembro, tipo, a gente vai pegar pouco tempo, assim, eu espero, né, pelo amor de Deus, acabe essa pandemia, eu espero que a gente pegue pouco tempo de coisas online, assim, então acho tranquilo, acho que não foi tão ruim. Não me arrependo nem um pouco. Desculpa, eu só respondi. Pode ir, Luiz. Não, né? Porque eu também vou entrar com vocês lá em setembro, então a gente tá todo mundo junto, né, praticamente. Eu acho que quando começou a pandemia, eu já tinha terminado os meus créditos obrigatórios e eletivos. E antes de acontecer tudo isso, né, em 2019, eu pensei em fazer em 2020/1 tanto o TCC quanto o estágio obrigatório, né? Aí veio a pandemia, daí fechou tudo e daí foi muito. E como eu queria fazer estagiário na Secretaria do Meio Ambiente, foi bem difícil conseguir tudo para ontem como eu precisaria ter conseguido, né? Então, como eu disse antes, conseguir as assinaturas e tudo mais para fazer os termos de regulamentação dos estágios foi bem chato. Isso demorou muito tempo. Então, eu estava com os documentos prontos lá em março, né, para começar o estágio. Aí, nessa época, fechou tudo. Daí ficou 7 dias tudo fechado. Daí, como eu não pude iniciar na data que eu botei no formulário, daí eu tive que estender mais um pouco, pedir novas assinaturas, daí entrou o SEI. Então isso foi acontecendo várias coisas assim, eu acabei começando o meu estágio só em agosto. Não, mentira, em julho. Comecei meu estágio em julho, e daí daí eu me arrastei, né, por praticamente um semestre. Mas eu acho que é interessante, né, tu ir se preparando, não, como é que eu posso dizer? Bom, TCC2, né, tu já tem o teu projeto praticamente estruturado pelo TCC1. Então, acho que, como o Douglas e a Sabrina falaram, como a gente já tinha esses projetos já estruturados, o que faltava pra gente era mais escrever e principalmente os resultados das discussões, né, dos nossos trabalhos, e então não era difícil, né, foi bem chatinho, assim, mas deu para fazer, né, então acho que é mais uma questão de ver como é que tu tá, né, a tua saúde mental, e se tiver bem, tenta fazer não digo quanto antes, né, mas no meu caso foi meio que isso, porque eu sabia que depois ia ser mais difícil conseguir estágio se eu ficasse arrastando isso, né? E então, ao meu ver, assim, o que aconteceu comigo, eu acho que foi bom eu ter feito isso nesse ano mesmo sendo pandemia, né? Porque agora seria a mesma coisa, porque o meu estágio eu ia para a Secretaria do Meio Ambiente, fazia as vistorias e tudo mais, mas era uma coisa mais controlada. Então, tipo, em vez de eu fazer 5 vistorias por semana, eu fazia 3. Em vez de fazer e todos os dias da semana eu ia 4 dias ou 3 dias. Então, foi uma coisa diferente, né? Ela foi uma coisa já pensada pelo fato das coisas que estavam acontecendo devido à pandemia, mas deu para fazer, assim. Acho que foi bom ter feito agora, porque como a Sabrina e o Douglas falaram, a gente acabou entrando no mestrado, né? Então, acho que tudo certo. Se eu tivesse feito em 2020/1 e me formado, a gente já teria entrado no mestrado, né? Esse atraso que deu da URGS também, da gente ter terminado a 2020/2 agora na metade de 2021, não fez. Eu poderia ter entrado no mestrado um semestre antes, né? Mas como não deu, agora eu vou entrar em setembro também. Então, tem essas coisinhas assim que acontecem, mas acho que tá tudo certo, né? Sim, acho que para vocês três, os principais fatores, assim, foi também vocês já meio que tinham uma previsão do que fazer depois, né, que era o mestrado, assim.
Então, acho que a gente também, né, as pessoas em geral têm muito isso de tipo de pensar o que vem depois. Então, tendo essa certeza, digamos assim, também é mais fácil, né? Nos mobiliza para estar finalizando as coisas e pensando mais para futuramente, assim. Sim, com certeza, com certeza. O mestrado foi uma decisão, tipo, que influenciou muito, assim, na hora de escolher me formar durante a pandemia mesmo, né? Acho que afetou, como a gente falou anteriormente, assim, afetou bastante, tanto no estágio quanto no TCC, mas é que senão ia arrastar mais um ano para o mestrado, né? Então a gente iria entrar agora no ano que vem no mestrado, porque a data dos PPGs, ela não muda como a data da graduação. Então, tipo, em 2020, agora a gente está no PPG 2021/1, né? Então, já vai terminar, já está terminando. Acho que até já começou a inscrição de 2021/2. Então, ele não segue como está indo a URGS, né? Esse cronograma da URGS que atrasou bastante. Ele está seguindo bem na data certa. Então, esse foi um dos motivos de eu, pelo menos, ter pensado em me formar durante essa pandemia. Então, outra convidada chegou, a Júlia. Se quiser aparecer, se apresentar um pouquinho. Ela tá ali. Eu não tô te escutando. Tá bem baixinho pra mim. Escutando também. E agora? Um pouquinho Melhorou. Gente, acho que o meu computador tá com problema. Os computadores estão tudo ferrados. Tá, de tanto usar, né? Ah, mas tá dando assim razoavelmente? Não, muito legal ouvir vocês, meus colegas de barra formados. E, eu não me formei ainda, né? Acho que vou me formar ano que vem, talvez. Eu acho que nessa pergunta ali que a Jaque colocou no chat, né, se tinha opção de arrastar um pouco o curso e se formar depois, eu acho que vários fatores assim fizeram também com que eu me encaminhasse para postergar a minha formatura um pouco, que foi também, acho que a vontade de querer viver algumas coisas ainda, né? Eu acho que no momento em que a pandemia se colocou, ficou assim essa sensação de que tinha algumas coisas que eu ainda precisava viver, que eu queria viver no presencial e que não sei o quê, né? E achar que daria tempo, né? E aí a gente começou a perceber que isso, assim, talvez não desse tempo suficiente para viver algumas coisas presencialmente, mas mesmo assim eu acabei me propondo a fazer algumas coisas diferentes, acabei entrando numa residência pedagógica, que é um projeto novo que tem para licenciatura, né? E eu acho que nessa ideia de, não sei, eu cheguei um pouco depois, não sei se a Naju chegou a falar, mas que é uma coisa que a gente tem conversado, sobre a licenciatura, o encaminhamento da licenciatura, né, dos licenciados, assim, né, de que os bacharéis têm, assim, um certo direcionamento da sua formação, que o licenciado, às vezes, né, tenha uma amplitude, assim, uma fome de saber, não que o bacharel também não tenha, né, mas, assim, não tem essa coisa de laboratório, de orientador, né? Tu demora muito para te ligar que tu pode ter um orientador da FACED, ou estar num laboratório de educação, ou como é que funciona essa intersecção biologia, ciências humanas, né, de certa maneira, assim. Então, eu acho que eu tinha ainda uma necessidade de, antes de me formar, sentir, tipo, a ideia de fazer mestrado surgiu agora durante a pandemia para mim, um mestrado na educação, né? Eu tinha necessidade de fechar um pouco mais, assim, a minha formação, né, na docência. E eu acho que nisso acabou entrando a residência pedagógica, outras coisas que eu tenho feito agora nesses últimos semestres, assim, né?
Então, também tem me ajudado a finalizar a própria graduação, que é uma coisa muito mais complicada do que eu imaginei, né? Porque eu via muitas pessoas sofrendo muito com o TCC e com o final da graduação, eu não entendia por que sofriam tanto, né? E aí vai chegando perto e tu vai vendo que, na verdade, sim, são várias coisas que se fecham, várias possibilidades também de se instrumentalizar ainda, né, na graduação, de se dirigir para lá ou para cá, ou também de tu ter uma estabilidade, né, na tua vida, assim, tipo, para tu finalizar a graduação, tu precisa estar, eu acho, com um projeto mínimo, assim, né, que te dê alguma estabilidade, porque senão tu vai fechar uma porta de acesso e tu vai ficar meio desamparado, assim, né, que não dá pra, eu acho que não dá pra fazer isso, né, se formar e depois pensar o que vai fazer, assim, né, então, por isso que toda vez que vocês falaram, né, de ter esse direcionamento do mestrado, não sei, então acho que essas ânsias ainda assim fizeram com que eu postergasse um pouco, mas também existe a necessidade de se formar, né, para estar conseguindo fazer valer a nossa hora de trabalho, né? A gente precisa cada vez mais provas de títulos, né? E algumas coisas que a gente só pode entrar também se estiver formado. Então, também me dei conta que não adiantava eu achar que eu tinha que ter todas as experiências possíveis antes de me formar, né? Apesar de que muitas coisas seria bom ter o teste antes, mas eu também abri mão dessa ideia, assim, né? Tipo um jogo de cartas, daí tu acha que tu tem lá uma canastra quase feita, desde que tu recebeu a mão, e aí tu fica esperando aquela carta vir, né? E ela não vem nunca, só que tu tem que abrir mão uma hora do jogo, mesmo o jogo estando ali quase perfeito na tua mão, né? Então, abri mão desse jogo de cartas e mudei o esquema também para em vias de me formar no online, assim, acredito também. Isso. A Julia também traz agora a questão da licenciatura também, né? Que o pessoal, o Douglas, o Luiz, a Sabrina são do bacharel, trouxeram essa experiência de terem já se formado. E a Júlia, então, não se formou ainda, né? Adiou por essas razões de querer ter as experiências, mas tá fazendo estágios, assim, de maneira virtual. Como é que tem sido, assim, tu já tinha tido experiências em sala de aula, como é que foi pensar isso nesse processo? Foi novo para todo mundo, né? Assim, todos os professores, por exemplo, no início da residência pedagógica que a gente está fazendo junto com bio, filosofia e sociologia juntos, então é uma residência interdisciplinar, um estágio interdisciplinar, né? Daí numa escola municipal, estadual e na aplicação, que é federal. Então, tu entra em contato com as realidades, os 3 esferas, né, públicas de realidade escolar, assim, e com pessoas diferentes, com professores da rede também, e cada escola está se organizando de um jeito, assim, os professores também não sabiam como fazer isso interdisciplinar no online, né, da aula interdisciplinar no online. E a relação com os alunos também é uma coisa muito tu valoriza muito a presença deles, porque até eles estarem presentes é um grande ganho, assim, o contato deles com a escola, porque eles ficam muito inacessíveis, assim, isso é o que fica mais escancarado, como o acesso mesmo é uma coisa muito precária, assim, tipo, de todo mundo, assim, as pessoas têm um celular, às vezes, na família inteira, né, ou acesso, tem um menino que faz trabalho só no computador de serviço, e daí o pessoal com suspeita de Covid, daí não vai para o serviço, então não tem como fazer os trabalhos, sabe? Assim, é uma série de coisas e tu tem também, às vezes, fazer uma busca ativa dos alunos e tem professores e instituições que não querem fazer isso porque acham que o aluno tem que vir. Tipo assim, é uma série de desafios bizarros, mas eu acho que dentro da bizarrice, né, que é tudo isso, assim, da falta de estrutura que todos os professores têm, a rede tem, né, as redes, as coisas estão acontecendo, assim, eles vão voltar para o presencial agora em agosto, numa modalidade híbrida, que também a perspectiva é que siga híbrido, né, para sempre, talvez, assim, tu ter alunos que possam participar só no online, ou tu ter períodos online, né, e períodos presencial.
E tem sido, assim, preparar aulas também tem exigido, acho que muito mais, assim, tanto a docência compartilhada exige bastante, assim, tu tem que, não consegue preparar aquilo tudo do teu jeito, né, tu tem que ter todo o diálogo, assim, com o colega, com a instituição, e, e fazer de um jeito que as pessoas consigam acessar, porque às vezes eles só olham pelo celular, daí tu não pode fazer um negócio muito, com um texto muito largo, porque com a linha larga, porque senão eles têm que ficar passando pro lado para ler, tipo assim, tem que pensar nisso. Né? São novas coisas para pensar nesse momento e está todo mundo se adaptando. Os professores também estão aprendendo com a gente que está estagiando, porque eles também não tinham vivido isso, né? Então, tem sido várias, assim, uma lista gigantesca de questões, mas muito denso, muito envolvimento, talvez mais do que no presencial, eu acho, assim, a necessidade de estar dialogando e conversando, assim, muito, muito, muito. Tem tomado muito tempo. Sim, a minha mãe é professora, e, cara, foi absurdo, na real, ver ela, tipo, professor já trabalha 24 horas, né, digamos assim, antes de dar aula, depois de dar aula, ela já ficava falando isso, mas depois, tipo, que nem tu falou, às vezes o aluno não tem o celular, quem tem é o pai, e daí o aluno não fez a atividade na hora que tinha que fazer. Aí chega, sei lá, 10 da noite, aí o professor liga pra minha mãe falando, ele pode fazer agora pra entregar agora e, tipo, uns horários nada a ver, entendeu? Tipo, não tem como tu tá preparado. Tu tá na sala vendo uma série de boaça, liga, tipo, o pai do teu aluno falando, passa as coisas aí que ele quer fazer agora, mas ele não conseguiu pegar antes, uns negócios, tipo, não tem como imaginar, tipo, não tem como se preparar. É um negócio bem doido mesmo, assim, que não existe preparação para dar uma aula para isso. Até professores que têm experiência há anos, né? Tipo, sou adulta já, full, assim, na área. Sim, é muito isso. Não, os professores mais antigos às vezes estão até tendo mais dificuldade, né? Assim, tu tem que ter cada vez mais, eu acho que exige do professor meio que uma visão um pouco mais, assim, tipo, tu não pode ser em nada negacionista, né? Tu tem que ser muito contextualizado, entender, tipo, a situação do aluno, né? As múltiplas possibilidades de situação de um aluno para tu conseguir fazer uma análise, tipo, minimamente justa da situação à distância, né? Porque se tu nega o momento, assim, ou as possibilidades do contexto, tipo, com certeza esses alunos vão sair muito prejudicados. E é o caso do próprio da própria esfera pública, né, do poder público, tipo, não tem essa contextualização, então as pessoas estão sendo muito prejudicadas e está caindo muito nas costas, né, da escola, dos professores fazer todo esse aporte. Talvez sempre tenha sido assim, né, também, né, mas tá bem denso e é muito louco escutar a gente falando isso nesse momento, né, de que os professores estão trabalhando de casa. Nossa, me dá um negócio, porque é isso que tu falou, né? Isso, tu vê tua mãe de perto e é muita coisa. Sim, na real, tá sendo mais difícil trabalhar de casa presencialmente. Pra minha mãe, pelo menos foi. Acho que muitos professores mais velhos também. Tipo, cara, muito mais difícil eles prepararem uma aula. E um negócio que eu vi, cara, que ela me contava o jeito que a galera organizava as coisas e eu ficava, não é possível, não é possível. Tipo assim, tirar a foto do caderno e mandar pelo WhatsApp pra avaliar. Cara, minha mãe não tem mais memória no celular, entendeu? Tipo, não faz o menor sentido. Falei, mãe, tu não tem que receber do teu celular, tu tem que ter alguma plataforma que tu tem que receber os documentos, tu olha online. Mas não tem. Aí eu, puta merda, cara. Não faz sentido. É um bagulho que não faz sentido. Não tem, é no WhatsApp mesmo, com a gente também, tipo, é a melhor via de acesso a eles. Então, tipo, as coisas se começa a ter uma intersecção. Não existe mais aquilo assim, o WhatsApp do pessoal e profissional, né? Isso que você falou, uma plataforma. Tipo, não, senão tu não consegue acessar eles, né? É muito louco. Né, tu quer que tenha uma plataforma, se tem uma plataforma, os pais não vão entrar e não vão acessar, os pais querem um bagulho rápido pra mandar e tudo vira WhatsApp. Tipo, hoje em dia, na pandemia, deu pra ver que tudo vira WhatsApp mesmo. Tipo, a gente tava tentando no laboratório, vamos usar o Slack, vamos usar um outro aplicativo pra gente falar só disso. Não durou 2 semanas. A gente tava, tipo, vamos criar um grupo no WhatsApp, mais um grupo no WhatsApp, pra falar disso. Porque tudo vira WhatsApp.
Né, o WhatsApp virou uma ferramenta, assim, de comunicação mais rápida e prática, assim, que é bom, né, às vezes é bom, mas também, justamente por a gente não ter, nesse caso das professoras, né, não terem, tipo, o horário ali delimitado, tipo, que é estar na escola, tipo, né, dando a aula naquele período, acaba se estendendo, né, que nem teve na outra fala hoje, né, dos bichos que estão em ERE também, que muitos não conhecem a universidade, tipo, a universidade deles, a URGS, tem sido o quarto deles, tem sido a sala, tipo, então a mesma coisa para os professores, né, tipo, a sua casa acaba virando o ambiente de trabalho, né. Sim, o espaço que era de descanso vira um espaço de cansar, né? Isso confunde um pouco. Sim, muito isso. Não tem como não pirar com essa situação. Muito triste. Eu fico impressionada. Toda vez que eu escuto alguma história dessa, eu fico, meu Deus, é muito triste. Mas ainda prefiro, né? Se fosse para escolher, prefiro o final do que o início, porque é o que eu mais penso é o pessoal do início que não teve nenhuma experiência que a gente teve, aquela coisa de não saber como chegar no vale, pegar o ônibus e conhecer outros amigos novos, na verdade, né? E eu tava pensando esses dias, os bichos eles não sabem mexer no telescópio não, no microscópio ainda, sabe? Então eu fico, meu Deus, é muito triste mesmo. Pois é, né? Eu acho que a gente tá no final, mesmo tendo essas dificuldades, tendo essas coisas diferentes do que a gente esperava ter, ainda assim a gente teve um gostinho, né? A gente teve algumas dessas experiências, então é diferente, né? Lógico, eu espero que logo essas pessoas que entraram assim esse ano tenham isso também, né? Que eu acho que é importantíssimo na formação, até porque o nosso curso é um curso presencial, né? Não é um curso EAD, então é um diferencial, né? Ter essas questões, ter essas aulas, ter essas experiências no presencial. Tanto experiência tipo de aulas, né? As experiências de laboratórios, de conhecer a URGS em si, quanto as experiências dos contatos, né? Tipo, das trocas que a gente tem, que é impossível não ter algum tipo de troca quando é no presencial, né? Eu acho que a maior diferença entre a gente e a galera mais nova é que o aprendizado é muito diferente em EAD e presencial, né? Tipo, é muito diferente. A gente não tá com a mesma atenção, a gente provavelmente tá fazendo trocentas outras coisas enquanto vê aula. Não era pra ser isso, mas eu sempre tô fazendo alguma coisa enquanto tô vendo aula. Então, tipo, as primeiras cadeiras que tu pega na bio, tu não vai ter pegado do mesmo jeito que a gente pegou, né? Isso é o que eu fico imaginando, assim, a galera não vai ter dado aquele baque que a gente tem e trocentas coisas vindo, e fungos, e esqueci todo o resto das cadeiras que tem no projeto. Mas eu acho que deve ter sido bem diferente, assim, tipo, pra eles e pra gente, como foi entrar na bio. Eu acho que. E o fato de não ter campo, né? Esse é o mais descarado, mas eu acho que isso eles conseguem buscar depois, assim, tipo, acho que é o mais o início, assim, que eles não têm esse contato de, tá, isso é uma faculdade. Tá aqui, sabe? Tipo, eu acho que eles não têm isso. Não tiveram ainda, não vão ter. É muito louco, né? Porque eu, escutando um pedacinho dos bichos que teve hoje também, da conversa, que eles estavam falando assim, mas tem esses professores, alguns vão se aposentar ou já se aposentaram, e eu queria muito ter tido esse contato, né, com essas pessoas. E é bem isso, né? Porque tanto as relações quanto o espaço, tipo, eles que formam quem a gente é, né? Assim, como biólogos também, tipo, né? O espaço também é parte da nossa formação acadêmica, né? Assim, a ciência, mesmo as festanças, né? Mesmo isso, os campos, os corredores, tipo, tudo isso que a gente vive
também nos forma a nossa visão de biólogos e a nossa visão do espaço para fora da biologia também, né? Tipo, a relação que a gente tem ali forma também a relação que a gente vai ter com o ambiente como um todo, assim. Então, até de se pensar, né? Acho que biólogos que vão ser esses, né? E qual a relação que eles vão ter com o ambiente, assim, de maneira literal, né? Com o espaço que eles estão, assim, ser diferente, né? E acho que quanto mais para antes, mais doloroso, assim, tipo, essa falta da pandemia, né? Tipo assim, antes de entrar na faculdade ainda também é pior, tipo, não se formar no ensino médio, tipo, não, sei lá, conhecer os amiguinhos da primeira série, não se alfabetizar ao vivo, sei lá, tipo, acho que quanto antes a situação de falta é pior, assim, quanto mais depois a gente tá, me parece, assim, que pelo menos tem o alento de ter vivido algumas coisas e tal, e que depois a gente também vai viver outras, né? Total, isso que tu falou, tipo, do jeito que tu trouxe, muito real, porque, tipo, meu irmão teve uma filha na pandemia. Cara, é muito isso. O teto, até ela ter se acostumado a ver pessoas sem máscara, rolou, assim, tipo, ela tava acostumada a ver sem máscara, quando alguém tirava a máscara, ela chorava. Muito engraçado. Tipo, fora, né, os pais dela. Então, é bem isso, tipo, tu não tem nenhuma base, né? Quanto mais pra trás, antes da pandemia, menos base tu tem o que que é o antes da pandemia, né? Então é muito isso. A gente, tipo, tá conversando com o Luiz, a gente conseguiu levar de um jeito, né? Tipo, a gente sabia já o que que era escrever, o que que era fazer trabalho junto, o que que era... A gente já se formou no ensino médio, que nem tu falou. Então é bem isso, quanto mais pra trás, eu acho que... O que eu tava falando, eu sempre falo isso quando eu tô numa conversa de pandemia, que é tipo, todo mundo perdeu alguma coisa. Isso não tem discussão. Todo mundo sofreu alguma perda de momento na vida. Mas em questão de conseguir enfrentar essa perda, é bem isso assim, tipo, é o que tu teve antes pra conseguir passar. Porque, tipo, bebê não passou por nada antes, então é muito bizarro, assim, isso. De como é que vai ser essa geração que nasceu na pandemia? Como é que vai ser essa geração de gente que tá entrando na pandemia? Vai ser louco. Nossa, completamente. E eu fico pensando nas crianças que ainda não conhecem outras crianças, porque elas já nasceram na pandemia, então elas nunca viram outra criança. Será que elas pensam que elas são as únicas crianças? Eu não sei o que se passa na cabeça, sabe? A Cara, minha sobrinha nasceu agora há pouco também, e eu não sei se ela. Não sei o que ela sabe, o que tá rolando, sabe? Porque ela é tão pequenininha. sim, isso que tu falou é muito louco. A primeira vez que minha sobrinha viu uma criança na rua foi muito engraçado. Ela ficou, tipo, com os olhos regalados, assim, tipo, o que que é isso? Existe outro eu minúsculo, tá ligado? E, tipo, é bem isso, assim, tipo, ela vai aprendendo, assim, mas, tipo, demora muito mais, sabe? Demorou um ano pra ela ver outra criança, sei lá, 8 meses, alguma coisa assim. Pra ela ver outra pessoa igual a ela, sabe? Muito tempo. Pois é, essas coisas, essas mudanças, acho que nos afetam as pessoas de maneiras diferentes, né? Tanto pelo tempo que tiveram isso que vocês falaram, né? Que vivenciaram coisas pré-pandemia, quanto pelas situações sociais em que se encontram, né? Tipo, eu acho que a gente pode dizer que a gente tem um certo privilégio em poder estar, né, em casa e com os nossos computadores, podendo estar estudando e finalizando os nossos cursos e tendo as aulas, por mais defasadas às vezes que sejam as aulas, né, por mais, não sei, por mais a experiência não sendo tão completa como a gente esperava, né, mas pelo menos a gente está tendo, mas é isso, acho que é uma coisa totalmente nova, né, para todo mundo. Cada um consegue encarar de uma maneira e, e é isso. Acho que tanto quem fez o TCC, quem se formou, quem está agora nos estágios, tipo, a gente conseguiu ir adaptando, né? A gente foi dando um jeitinho, para um lado, para o outro, tipo, para conseguir fazer, levando em consideração essas experiências anteriores. Eu acho que isso também é valoroso, assim, dar os créditos para nós, porque
é algo, né? A gente tá vivendo esse momento e se formando nesse momento enfim, eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Vocês, não sei se a gente tem perguntas do chat do YouTube, se mais alguém que tá aqui também quer trazer o seu relato. A gente saiu totalmente do assunto, né? Então não fala qualquer coisa se quiser. Uma coisa foi levando a outra. Essa é a minha parte preferida de roda de conversa, porque a gente sempre entra em outro assunto que é pertinente igual, mas não necessariamente é o assunto inicial. Bom, vou puxar uma coisinha então, que era algo que eu já tinha falado com a Júlia, que ela trouxe no começo também, e que é justamente a diferença entre a licenciatura e o bacharel, né? Como a gente não, eu sinto agora no final, né? A gente sente que talvez estivesse mais flutuando no curso, assim, sem um direcionamento mais certinho, tipo, de ter uma pessoa que foi orientadora desde de antes, assim, tipo, na busca do TCC-1, por exemplo. Eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer, né, da licenciatura, mas eu não tinha um orientador, eu não tinha uma orientadora, eu tive que ficar pensando, buscando na minha memória que professora que trabalha com algo semelhante ao que eu quero fazer e buscar essa pessoa de forma online, conversar com ela, trocar ideia online. Então, isso foi muito diferente, isso foi muito estranho, tanto que eu conversei primeiro com um professor e ele tinha muitas ideias e parecia muito legal, assim, mas acabou não fechando os nossos jeitos, assim. Eu acabei não me sentindo confortável, tipo, pra ir chegar e conversar e mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp. Então, eu acabei não seguindo com ele por esse motivo. Mas que talvez se fosse no presencial, se a gente estivesse conversando ali numa mesinha, tomando um café, talvez tivesse super rolado, assim, né? Então, eu acho que vocês, não sei, mas me parece que vocês já conheciam os orientadores ou já trabalhavam nos laboratórios dos orientadores de vocês, não sei, eu tenho essa sensação, assim, que na licenciatura a gente não tem os nossos orientadores, a gente tem que meio que ir buscando e é meio que quando chega ao fim que isso vai acontecer. E daí o nosso fim acabou sendo dessa maneira online, que também acabou dificultando a nossa busca por alguém que nos orientasse, por alguém que, né, nos levasse, assim. Sim, muito, eu senti muito isso. Tá falando se alguém queria responder, falar contigo Opa, sobre Lu. isso. Eu fiz o meu TCC junto com o professor que eu tô com ele desde 2016, né? Então a gente já tem um trabalho já veio sendo feito sobre o TCC. Então eu já tinha uma parte pré-TCC1, pré-TCC2 já, que é o professor Renato, né? Acho que os bichos já conhecem ele também no primeiro semestre e tal, que a gente trabalha e a gente trabalhava principalmente com dados de pesca, né? Então eu já vinha trabalhando esses dados desde 2016, então por isso eu tive uma certa facilidade em escrever e fazer as minhas análises e tudo mais. Mas, como tu falou, tipo, se tu chega assim do nada e sem professor, é bem difícil, né? A gente tem uma colega nossa que também foi fazer o TCC dela e ela não encontrava um professor para que orientasse ela
o trabalho que ela queria fazer. Então é uma coisa bem difícil, né? Então, essa é outra coisa que a pandemia está impossibilitando, né? Tu conhecer novos laboratórios, conhecer novos professores. Então, é mais ou menos isso. Mas eu entendo que é bem difícil, assim, se tu não tem se não já vem trabalhando com alguém, ou tu não tem um orientador que vai te orientar de uma boa forma, né? Tipo, você presente no teu TCC. Eu ia falar exatamente, não sei se o Luiz estava falando do nosso amigo, se era Roberto ou não, mas a gente estava conversando com a Roberta, era exatamente isso, imagina, era, né? Eu não conseguia entender, assim, porque ela chegava e perguntava os negócios, tá, mas e como é que tu fala com o teu orientador? E aí, que nem o Luiz falou, eu tô, tipo, há 3 anos e pouco com o Andrés e tal, daí eu fico, cara, eu só mando um WhatsApp pra ele, e eu, sim! Tipo, é muito diferente mesmo essa diferença entre licenciatura de tu procurar só a pessoa quando tu vai fazer o TCC em si, tu não segue num projeto, né? Que vocês fazem trocentas outras, vocês têm 1000 estágios antes do que a gente, né? A gente só faz um estágio ali, dura pouquinho e a gente já tá no foco do TCC muito tempo antes, né? Então isso fez muita diferença, assim, em questão de não ter essa dificuldade de ter que se encontrar com alguém. E é difícil, é muito diferente. Tipo, se comunicar digitalmente e ao vivo faz totalmente diferença. O negócio falou que talvez tu se desse bem com ele, é bem provável, não tem como saber como tu vai estar. Eu me comunico muito mal escrevendo com as pessoas, tá ligado? Tipo, é muito ruim escrever, eu odeio escrever. Então, ainda bem que eu já tinha algum contato. Mas nos bichos, tentando procurar um laboratório, então, cara, na real, no nosso lab, a gente fez 2 entrevistas no meio da pandemia. Foi muito louco. A galera, tipo, entrando sem nada, assim, dando a cara a tapa, e a gente entrevistando uns bichos, assim, tipo, Aí a gente perguntava, o que tu já fez da bio? E a pessoa falava, eu fiz 1 semana de aula. Tipo, muito louco, não tinha como avaliar isso. Mas foi bem legal, assim, de ver os bichos já devem ter conversado isso durante a semana, mas esse esforço que eles tiveram de ter algum contato com a faculdade, né? Tu já vai tentando entrar em algum laboratório. E, é muito mais difícil isso virtual do que bater na portinha da pessoa lá e, oi, quero ser teu IC. Muito mais fácil. Pelo menos eu acho muito mais, né? Eu consigo mais fácil mandar uma mensagem assim, não seria muito complicado. Bateu na porta do Andrés pra pedir pra ser IC dele? Não, eu bati na porta da Maria João. Não deu muito certo. Tá, eu mandei e-mail pro Renato. Tinha muita gente no Lechup naquela época lá. Daí eu ficava com vergonha de entrar lá e pedir. Daí eu mandei só um e-mail. Mas é bom esse contato depois, né? Porque tu vai pra reunião, tu conhece o pessoal, né? Claro, com certeza. Mas... Só pra curiosidade mesmo. Só por via das dúvidas. Tu chegou a trabalhar com a Maria João, Douglas? 6 mesinhos. Aquela coisa, aquela tenteada, né? Mas não rola. Mas que amigo é esse, Luiz? A gente fez TCC juntos e não sabia disso. Não, eu sabia que ela não gostava que tu sentava na mesa dela só. Na mesa? Que mesa? Nada, deixa quieto. Lavando roupa suja aqui ao vivo, então tá bom. A gente tá ao vivo no YouTube. Não dá, por isso que a gente fez TCC junto, entendeu? Não dá, a gente vai falando os negócios assim, sem nem pensar. Ai, muito bom. Muito bom. Não, muito bom. Eu me doutrinei bem com a Maria João, nada. Não, nada a ver. Amigos, pra deixar registrado aqui. Te amo, Maria João. Não, mas mas isso é interessante porque exatamente esse tipo de coisa é difícil de ter agora, né? É, exatamente, então, né? Tipo, não importa, foi no laboratório, ficou um tempo lá, depois foi pro NERF, então, não sei, talvez seja mais difícil, talvez não, com certeza é mais difícil o EAD, né? Tu ter essa passagem em vários locais para ver o que realmente tu gosta de fazer, né? E onde tu se encaixa melhor. Então...
E, na real, essas conversas com outros professores no corredor, assim, como a gente tinha comentado, tipo, tu não precisa ser orientado do professor para ser próximo dele, pra gente fazer esses arreganhos, por exemplo. Tipo, a gente é tri amigo dos professores, e a gente não é orientado deles, a gente não precisa ter reunião com eles, sabe? A gente só conversa, só esbarra e fica trocando ideia, assim. Porque na aula, tipo, agora, puxando outro assunto que a gente sempre tá fazendo, acabava a aula e a gente ia lá conversar com o professor, né? Daí a gente ficava lá, batendo papo com o professor. É muito raro, sei lá, desligar a câmera e ficar aqui esperando o professor não desligar. Ele vai desligar, entendeu? Tu não vai conseguir ter esse momento de trocar ideia com ele. Sim, até porque, como tudo tá na frente do computador, quando acaba uma coisa que tu mais quer é desligar o computador e sair da frente da tela, sabe? Então, tu deixa de ter esse contato, essa conversa e perguntar pro professor, tipo, o que que ele acha, porque às vezes ele não precisa nem ser o teu orientador. Só perguntar, ó, o que que tu acha dessa minha ideia? O professor gosta, né? Geralmente alguns gostam de ajudar e falar, ah, eu não trabalho com isso, mas fulano trabalha, quem sabe tu fala com ele, a sala dele é aquela ali. Tudo isso a gente perdeu. É muito triste. Tudo que eu falo é triste, não, mas é triste mesmo. Os professores devem ter tido bastante falta de contato com os alunos, certamente. Nossa, assim, na roda que teve ontem, que era dos profs também, né? Da experiência de como estava sendo para eles dar aula, né, à distância, assim. Eles falaram muito isso. Inclusive, um dos tópicos foi sobre o corredor, tipo, as aulas no corredor, os encontros no corredor com os alunos, tipo, como isso faz falta, como isso também foge do quadro, né, de ter aula, de ser uma aula, né, que a gente tem, que é dentro de um quadrado, com o quadro no fundo, os alunos na frente, tipo, mas que aquilo também era uma parte, né, de se sentir na aula, de ser um estímulo também, né, de tu tá indo, de poder ter essas trocas. Então, eu acho que as faltas que a gente sente é dos alunos para os profs, dos profs para os alunos, para o ambiente ali que a gente estaria, o ambiente em comum, né? Que agora a gente tá aqui conversando, mas tá cada um na sua casa. Então, é bem isso, assim. É muito é complexo, né? Esse estar longe, esse não poder ir na sala da prof ali, bater na porta e conversar, ou não ficar no fim da aula, tipo, às vezes tu tem, sei lá, tem vergonha de perguntar no meio da aula, e tu fica no fim só continua uma conversona, assim, muito boa, e não tem, né? Isso também são coisas que a gente tá vivendo nesse momento, né? Eu tô olhando aqui pro lado, fazer propaganda, olhando aqui pro lado porque a gente é do Navibio também, né? Eu e a Ana Gil. E justamente isso dos encontros, assim, né? Tudo isso a gente tentou registrar num vídeo que vai ser passado daqui a pouco, daqui quantos minutos? Não sei se vai ter um link. Eu não sei se eu tô cortando assunto também, né? Desculpa. Mas é que é muito sobre isso, é sobre os corredores, sobre a saudade, sobre. É uma homenagem, né, a esse nosso sentimento, assim, também. E que eu acho que é o que a gente pode fazer também é estar realmente vivendo isso, né, assim, ritualizando o que der para ritualizar, porque eu acho que os ritos nos ajudam, né, a passar por essas coisas. Então, o videozinho vai estar ao vivo daqui a pouco sobre isso. E dá muita saudade, aqui foi muito bom ver, e tá sendo muito bom. Eu tô terminando o upload aqui. Tá sendo muito bom, porque rever as coisas, assim, nem que sejam imagens, assim, dá uma esperança também, né, da volta, porque é isso, a gente tá bem dentro do possível, né, com saúde, estamos aqui conversando, tem essas adversidades todas, mas, sei lá, acho que antes a pauta da saúde mental não era tão forte, né, pra mim, acho que tá, pra muita gente, né, mas
como agora na pandemia, né? Mas ficou muito claro, assim, isso de terminar de maneira esperançosa, ou de lembrar coisas gostosas simplesmente porque é gostoso, ou fazer coisas, né, que nos fazem bem simplesmente porque nos fazem bem. Parte da construção da saúde mental, assim, também, né, nesse momento. Então, para terminar com palavras de esperança. Eu não sei se está terminando, né, gente? Desculpa. É para ser era para ser uma troca, eu acho que a gente conseguiu conversar. E sim, se ninguém mais quiser falar nada, se ninguém tiver uma pergunta, falar mais alguma coisinha, eu acho que a gente vai se encaminhando, sim, pro fim. Fica o convite daí, né, pra estreia do nosso filminho. E eu acho que casou muito essa nossa conversa com o filme, porque a gente tá no fim, então são muitas coisas que a gente viveu. Eu sei que vocês viveram aquelas coisas que estão lá, sabe? Que a gente viveu. Então, eu acho que super casou, tá nessa sequência, assim. A gente falou também de saudades, né? Dessas vivências. Assim como vai casar também para quem não conhece, assim. Para quem nunca foi para lá e vai ver as coisas e vai sentir uma vontade, assim, de viver aquilo, né? Daí que vem essa coisa da esperança que a Ju falou, né? De que não vai voltar a ser como era antes, mas vai voltar a ter esse contato maior, né? A gente vai poder ter essas vivências um pouco mais parecidas como eram antes. Então, não sei, eu acho que a gente não tem mais perguntas, não sei, Sabrina, Luiz, Douglas, querem falar mais alguma coisinha? Eu só vou agradecer o convite e fiquei ansiosa para ver esse vídeo. Gostei da propaganda, foi ótima. Parabéns, meninas. Quero o link, por favor. Assim, daqui a pouco vai ser pelo canal do YouTube, que é do Nave Bio, do Núcleo de Audiovisual da Biologia. Daí vai estar também nas redes, né, do PET, a gente vai colocar lá o link, eu acho. A Tri vai ter pelo Linktree. E mais, isso, nas redes do PET, a gente vai estar compartilhando daí no Nave. Vai ser pelo canal do Nave Bio e pelo canal do PET Bio também. Um recadinho, então, pessoal, colocar o nome aqui no chat para a gente dar a presença. E eu acho que é isso. Eu agradeço, então, todo mundo que veio aqui participar. Agradeço vocês, Sabrina, Douglas, Luiz, Júlia, que vieram aqui, né, que deram seus relatos, que a gente pôde conversar um pouco e trocar uma ideia também sobre esse momento. A gente pôde rir também, que eu acho que é legal, né, tipo, a gente pôde se reunir aqui como se, não sei, se poderia ter sido uma conversa no Daíbe, nas escadas, alguma coisa assim. Então, agradecer a todo mundo e eu acho que é isso. Amanhã tem mais semana acadêmica, né? O último dia da semana acadêmica. A gente vai ter a conversa com os bichos que vão entrar agora, né? Então, para eles se inteirarem mais ou menos o que é que vai acontecer. E amanhã também tem a festa julina. Então se liguem que vai ser também um momento divertido para a gente descontrair um pouco. Acho que é importante também nesse momento. E acho que é isso então, gente. Muito obrigada e até mais. Valeu, gente. Foi muito massa trocar uma ideia também. Fazia tempo de trocar ideia com a galera, assim, é muito show se unir. Valeu pelo convite. Valeu, pessoal. Obrigado.